Aqui, ao segundo vídeo agora, eu vou comparar vou explicar o algoritmo de ordenação por inserção. O algoritmo de ordenação por inserção é um dos algoritmos simples de ordenação. Inicialmente ele ordena os dois primeiros valores do vetor, em seguida o algoritmo insere o terceiro membro na sua posição ordenada, com relação aos dois primeiros valores, e assim por diante, até que todos os valores tenham sido ordenados. Ao contrário da ordenação bolha, ou por seleção, a ordenação por inserção depende de como a lista é ordenada. Ou seja, inicialmente a parte ordenada aqui é o 34, certo? Esse aqui é um exemplo que eu peguei. E primeiramente eu começo com o meu primeiro valor no meu índice como ordenado e todo o restante desordenado. Como aqui, ó, o primeiro valor ordenado é o 34 e o desordenado todo o restante. O que acontece por inserção? O item 17 ele é removido daqui. Por exemplo, ele sai daqui e deixa o espaço em branco. Aqui, como está falando aqui, o 17 é removido da parte desordenada e a parte liberada fica disponível no final da parte ordenada. Em seguida, o 17 é comparado ao 34. Então eu comparo com o 34. Se igual ele sendo menor, o 34 ele é empurrado para cá e o 17 é inserido aqui. Ao final dessa fase, a parte ordenada tem um item a mais, ou seja, cada fase que eu passo eu vou ordenando um item de cada vez, e o desordenado vai diminuindo, certo? Esse aqui é uma breve explicação sobre como acontece a ordenação por inserção, certo? Aqui agora eu vou mostrar o código, que é o código por inserção, como que acontece. Então eu tenho as minhas bibliotecas e aqui uma função inserir, que recebe o meu vetor, tenho uma variável aqui i, que é meu índice, e uma variável contador aqui, que é um ponteiro, vai contar quantas comparações que eu fiz. Criei as variáveis eleito, que vai ser que eu vou fazer as comparações, um c, que vai ser a minha posição, o meu vetor de usar onde vai estar meu índice da posição, e um comp aqui para comparar quantas trocas. Aqui eu fiz o eleito receber v na posição i, ou seja, a posição 0 vai ser o meu eleito, só que o meu c aqui vai receber i menos 1, certo? Que vai começar a sair do vetor na posição como se não existisse uma posição. Então, sai da posição C e menos 1. O meu eleito, enquanto o meu eleito for menor que o meu V na posição C, por exemplo aqui, deixa eu tentar explicar aqui, dando uma ilustração. Eu tenho o meu, como falou lá, 34, o 17... e por exemplo, 68, certo? Nesse momento aqui, a parte ordenada é 34 e o meu eleito é 17, ou seja, se o meu eleito for menor que o meu vetor na posição C, que vai ser o que? Essa posição aqui, e o meu C for maior que 0, ou seja, se o meu V estiver na posição maior ou igual a 0, se o meu C sair daqui e o meu eleito for menor do que esse aqui, por exemplo, o eleito é esse aqui, 17, ele é menor que o meu C, o 17 ele é menor que o meu vetor na posição 0. O que eu vou fazer? Vou fazer o meu vetor na posição C mais 1, que é aqui, receber o meu vetor na posição C, ou seja, o 7 é deslocado, o 34 passa para cá, certo? E o 17 é inserido aqui, entendeu? Aqui eu faço a minha troca, eu desloco o 17 para cá.
nesse momento aqui, certo? Que eu estou deslocando. Comp aqui para contar quantas comparações, e C menos menos, ou seja, eu vou voltando pra, eu pego daqui, comparo e volto para cá. Aqui um fio while que eu abri aqui e estou escrevendo o meu eleito inserido na posição C mais 1, ou seja, o meu eleito agora no caso era 34 e vai comparando. O meu eleito na posição C mais 1 vai receber, não, o meu vetor na posição C mais 1 recebe meu eleito, certo? E aqui o meu ponteiro que eu declarei aqui em cima, ele vai receber a minha comparação daqui, certo? Por que eu criei ele aqui? Porque eu tive que criar ele fora, então ele vai receber o endereço aqui de memória de comparações, certo? Aqui eu vou ordenar o meu vetor através do isort, onde que eu tenho o meu vetor na posição, um vetor aqui, a quantidade de elementos, criei as variáveis i e j, aqui o i é o meu índice, na verdade aqui o j eu nem uso ele, né? Na verdade o j eu nem estou usando ele. Um QTD 0 aqui, uns contador de trocas valendo 0, um QTD de comp igual a 0, contador de comparações 0, certo? Tem um for aqui, onde meu i sai de, aqui eu estou lendo o meu vetor, um QTD mais, na verdade esse também aqui eu não estou usando, porque eu já usei ele aqui em cima, certo? Mas vamos deixar aqui. E chamo o meu inserir, que é essa função aqui, que eu tenho comparando com o meu vetor, o meu índice e a minha contadora de comparações. O meu QTD comp, ele vai receber o meu QTD comp, ou seja, está valendo 0. Ele recebe mais o 0 aqui, mais o QTD-C, que veio daqui de cima, que está contando quantas comparações ele fez. E vai armazenar aqui. Então, ele colocou aqui, certo? E fez, estou imprimindo aqui as comparações e as trocas. Tem o main aqui, como no BoboSort, o meu V, o N, normal aqui, chamando a função isort aqui, certo? Como no BoboSort mesmo, no outro vídeo explicativo. Vai acontecer a mesma coisa. E eu vou rodar o programa aqui, como ele usa. O meu intuito aqui é ver qual algoritmo de ordenação é mais eficiente, certo? Esse aqui, que ele foi o BoboSort. Aqui eu vou rodar o meu isort com o mesmo tanto de elementos que eu comparei no BoboSort, certo? Lá eu tinha posto 5 elementos. Aqui também ele fez o eleito, fez o que eu expliquei no código, e aqui ele fez 6 comparações, certo? E trocou 4 elementos em um tempo de, tá dando um lixo de memória no tempo ali, mas vou rodar novamente aqui. Tá demorando um pouco. Tá, 5 elementos. Deu o vetor ordenado com um tempo de 6.31 segundos, certo?
Aqui eu rodei novamente, tá dando um erro aqui no tempo, mas o tempo aqui do resort foi de 2.99 segundos. Ou seja, comparando com o meu BoboSort aqui, que eu vou rodar novamente, ele deu um valor de... comparou 10 vezes, trocou 6, com um tempo de 3 segundos e 3 segundos, 23. Já o resort foi 6 comparações, trocou 4 elementos, com um tempo de 2 segundos e 99. Nesse caso aqui, ou seja, o resort ele é mais eficiente que o BoboSort, porque ele compara menos vezes e troca menos dentro de um tempo menor. Isso tudo aqui eu esqueci de falar no outro vídeo, eu estou jogando tudo dentro de um arquivo TXT, certo? Vou mostrar para vocês aqui, eu jogo tudo dentro do arquivo TXT Sort Array aqui. Certo? Aqui o arquivo TXT com o meu vetor ordenado, certo? Então quer dizer que o resort ele é mais eficiente que o BoboSort neste momento das ordenações. Agora eu vou explicar diretamente aqui o outro método de ordenação, que é o Quicksort, certo? Aqui o Quicksort ele é baseado na ideia de partições. O procedimento geral é selecionar um valor chamado, no caso, nosso código de pivô, e então fazer as partições do vetor em duas partes, com todos os elementos maiores ou igual ao valor de um lado e os menores do outro. Esse processo é repetido para cada metade restante até que o vetor seja ordenado, certo? O que significa isso então? Eu vou ter um vetor aqui, por exemplo, isso aqui é um exemplo, por exemplo, um vetor 2, 5, 1, 7, 10, 8, 8, por exemplo, esses valores aqui. Para mim achar o meu pivô, que está aqui, ó, não, esse é o resort, né? Deixa eu copiar aqui. Aqui eu vou colocar aqui para mim. Aqui, ó, o meu pivô aqui, como que eu acho que, ó, tem o meu troca, mas primeiramente depois eu explico essas duas variáveis aqui. Tem o meu troca, como já expliquei no BoboSort, e aqui um ordena. Eu tenho o meu vetor, o meu int in e o meu fim, que é o meu, estou marcando o início do meu vetor e o fim, e um int pivô, certo? Como que eu acho o pivô? O meu vetor na posição inicial, por exemplo, aqui vai ser o 2, só que eu não conto os valores, e sim o índice, o valor da posição, que vai ser 0, mais o meu final, por exemplo, aqui o meu vetor aqui está de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 0 mais 5 vai dar 2,5. Aqui eu arredondo para baixo, vai dar 2, 0, 1, 2. Então o meu pivô vai ser o número 1, certo? Aqui eu estou imprimindo meu pivô. Nesse pedaço aqui de código foi simplesmente para me achar o pivô, que foi 1. Isso aqui é simplesmente um exemplo. Depois eu ponho o while aqui. Enquanto o meu início, ou seja, enquanto o meu início aqui for menor que meu fim, nesse caso aqui, ele é menor que meu fim, certo? Eu faço se o meu vetor na posição início for maior que meu pivô, ou seja, o meu vetor está no início. Se ele for maior que meu pivô, esse aqui simplesmente que eu estou contando, esse aqui vai ser a variável contadora de comparações que eu criei aqui. Essa criação de variáveis aqui, ela é global, ou seja, eu posso usar ela em qualquer função. Tanto aqui, estou usando ela aqui, ó, conte troca, mais para mim saber quantas trocas que eu fiz.
posso usar ela aqui novamente, que eu estou usando ela aqui, certo? Aqui novamente. Então ela é chamada de variável global porque eu posso usar ela em qualquer função, certo? Então eu fiz isso aqui, contei quantas comparações, e tem um outro enquanto aqui, o while. Enquanto o meu vetor na posição inicial for menor que o meu pivô, in mais, ou seja, o meu pivô, por exemplo, aqui agora é 1, mas se, por exemplo, se ele fosse 6, o meu pivô aqui é 6. Enquanto o meu in for menor que o meu pivô, o meu valor inicial é 2. Ele é menor que o meu pivô, 6. In mais, ou seja, eu vou caminhar para cá, certo? Se o meu vetor na posição, vou copiar isso aqui para baixo para mim explicando. Ah lá, caiu nesse if aqui. Se o meu vetor na posição final, tá aqui por exemplo, for menor ou igual ao meu pivô, ele não é menor. Aqui conto C++ para contar as comparações que ele vai comparando. No caso ele não é menor, mas ele está contando. Se enquanto o meu vetor na posição fim, aqui fim 8, for maior que meu pivô, fim menos, ou seja, o meu fim ele é menor que meu pivô, que no caso aqui é 6. Então menos, fim menos, ele vem caminhando para cá. E um conte comparações aqui para contar quantas comparações que eu fiz vindo daqui para cá, e nesse caso aqui indo daqui para lá, ou seja, eu vou contar todas as comparações que fizer. Se o meu início for menor que o meu fim, eu vou dar um printf aqui trocando o início pelo fim, certo? Então o que vai acontecer? Troca o meu vetor na posição in, por exemplo, aqui o meu vetor aqui é 6, meu pivô. Aqui eu tenho, por exemplo, vou mudar aqui meu vetor para poder explicar. Vou pôr o 8 aqui e o 2. O meu pivô aqui é 6. Então eu pego aqui 8. Aqui, ó. Se minha posição in for menor que meu fim, eu vou trocar o in pelo o fim. Ou seja, o 8 vai trocar com o 2, certo? Então aqui fica o 8 e aqui o 2. Dei um return fim aqui e o void quicksort, onde que aqui eu vou chamar o meu ordena, que eu vou marcar o ordena como meio, certo? Então eu passei um vetor, o início e o fim, criei uma variável meio. Se o meu início for menor que o meu fim, o que vai acontecer? O meu meio vai receber o ordena, essa função toda aqui, certo? Vou puxar para baixo aqui para mim poder explicando. Pera aí. Aqui, o meu meio vai receber o ordena, certo? Depois eu chamo o quicksort, passo como parâmetro do meu vetor o início e o meio. O meio no momento aqui, por exemplo, meu pivô é 6. Eu vou quebrando, por exemplo, aqui. Depois que eu quebro aqui e vou comparando para cá. Ou seja, o meu meio daqui para cá e o meu fim passa a ser o 5 e o meu início ser o 2. Se tiver ordenado, beleza, e depois de ordenado eu venho pra cá. Aí eu faço aqui o meu meio, aqui no caso vai ser o 6, o meu início o 7, o meu fim o 8. Qual que vai ser meu pivô aqui? 0, 1, 2, 3. Meu início sai de 3, certo? E o meu final 3, 4, 5. 3 e 5, 8.
dividido por 2 dá 4, ou seja, meu pivô vai ser o 10. E assim eu vou ordenando sequencialmente. Aqui ó, meio mais 1 que eu falei. Aqui eu tenho o main, o int, o vetor aqui no caso é de 100 posições, o meu i, o n, o file arc, certo? E aqui eu tô mostrando quantidade, quero saber a quantidade de elementos, li a quantidade de elementos, arc fopen aqui, o vetor na posição 1, que eu peguei lá do arquivo txt. Esse arquivo txt é esse aqui, ó. O professor Matheus passou pra gente. É esse aqui, ó. É um vetor de 100 elementos, certo? Eu peguei ele aqui, como aconteceu no isort, no bubblesort também. Eu peguei aqui, li, dei um scanf para ler o vetor. Depois do vetor lido, li o vetor, dei um quicksort, ou seja, chamei para ordenação. Dei o quicksort e joguei dentro do vetor sort array, que é o que eu criei aqui. Vou escrever o vetor ordenado lá dentro dele, certo? E no final aqui, por eu ter criado essas variáveis globais aqui, eu chamei ela aqui embaixo, dentro do main, quantidade de trocas e a quantidade de comparações, certo? Então eu vou rodar esse código aqui pra gente ver. Depois a gente faz as comparações de qual algoritmo vai ser mais eficiente. Aqui só pra mostrar pra vocês aqui. Olha lá, vou ordenar de 0 a 4. Por exemplo, aqui eu entrei com 5 elementos: 0, 1, 2, 3, 4, certo? O pivô vai ser o 216. Eu vou trocar o 758 com o 100, que é o primeiro aqui. Depois de eu trocado, eu ordeno de 0 a 2, ou seja, eu corto aqui o meu meio aqui, então eu pego aqui esses dois. O pivô vai ser 186, certo? Ordeno de 0 a 1, pivô é 100. O 100 ele vai ficar escondido na posição 0 ali, certo? Ordeno de 3 a 4, que eu vou pegar aqui do meio para cá, 3, 4, 5. O meu pivô vai ser 758 e vai trocar com 388. Depois do vetor ordenado, dei uma quantidade de comparações aqui de 10 comparações, certo? E uma quantidade de troca de 2, certo? E aqui eu joguei lá dentro do sort array, certo? Aqui, ó. Não é esse aqui. Esse dentro do sort array ali. Lá, 5 elementos, tá ordenado, certo? Agora eu vou fazer as comparações entre os algoritmos de ordenação e ver qual que é mais eficiente, certo? Dentro do bubblesort aqui, vamos ver o bubblesort, quantas comparações que ele faz, e quantas trocas também. Depois vamos comparar com o isort e com o isort. Demorando um pouquinho, mas já vai rodar. Então, já adiantando um pouco, o quicksort é um dos algoritmos mais eficientes entre os outros, porque ele vai partindo o vetor no meio e comparando. Já o isort, ele vai selecionando e inserindo o menor. Se caso o eleito for menor, ele passa, senão ele continua. Então ele faz menos comparações. Agora o bubblesort ele faz mais comparações, mesmo se o vetor tiver, por exemplo, ele está meio ordenado, mas ele vai comparar um por um.
aqui eu vou comparar aqui o bsort com 10 elementos que eu entrei aqui. Ele teve 45 comparações e 10 trocas, certo? Ordenou aqui, ele tá dando um erro de tempo aqui. Olha lá, de 10. Olha lá, com um tempo de mais ou menos 4,34 segundos. Certo? Vou comparar agora com isort. Lá, o isort, eu vou colocar o mesmo tanto de elementos, 10. Tá dando um erro do tempo aqui, não sei por que lá, mas ele fez 18 comparações e 9 trocas, certo? Aqui, ó, com o tempo mais ou menos de 3 segundos, ponto 37, certo? Depois a gente faz as comparações dos outros. Agora o quicksort. Olha lá, 10 elementos, comparou, ele fez 20 comparações e 7 trocas. Com um tempo aproximadamente ali de 4 segundos, ponto 99. Tirando dessa relação, por exemplo, o bubblesort, ele teve 6 comparações, trocou 4 elementos, com um tempo de 2 segundos e 99. Depende também do como está a pilha de execução. O bubblesort foi 45 comparações e 10 trocas, com um tempo de 4,34 segundos. O isort foi 18 comparações, ou seja, bem menos que o do bubblesort. O bubblesort foi 45, o isort foi 18 comparações. Realizou 10 trocas o bubblesort e o sort realizou 9 trocas, com um tempo de 3 segundos, ponto 37. Então, relacionando os dois, bubblesort com o isort sai mais eficiente. Já relacionando com o quicksort, ele fez 20 comparações e 7 trocas, ou seja, ele fez menos trocas, ele fez até em mais tempo, mais comparações, mas em relação com mais elementos, ele é mais eficiente. Talvez o isort em algumas situações ele é mais eficiente que o quicksort, talvez ele já esteja ordenado. Eu vou fazer umas novas comparações aqui com mais elementos, para ver que o quicksort em relação ao isort ele é mais eficiente, e sobre o bubblesort também, certo? Vou fazer aqui o bubblesort com aqui o bubblesort com 20 elementos. Ele demora aqui, olha como que ele fez muitas comparações. Ele fez uma base de 190 comparações e 65 trocas. Vamos ver o isort.
20 elementos. Ele fez apenas 65 comparações e 19 trocas, ou seja, comparando o Wissort com o BoboSort. O BoboSort fez 190 comparações, o Wissort 65, uma melhoria aí muito grande. E o BoboSort fez 65 trocas e o Wissort apenas 19, certo? Vou comparar agora com o QuickSort. Vou rodar o QuickSort aqui com 20 elementos. Ah lá, ele fez apenas 49 comparações e realizou apenas 17 trocas, ou seja, teve um menor número de comparações em relação ao Wissort. O Wissort teve 65 e 17, o QuickSort teve 17 trocas, já o Wissort teve 19. Quanto maior for o número de elementos que eu for tentar ordenar, o QuickSort ele vai ser melhor, porque ele, como a gente já viu, ele é parte da partição, então ele vai partir no vetor e comparando, certo? Vou pôr aqui o BoboSort, o Wissort com um número máximo de elementos, que é 100, para vocês verem como o QuickSort ele é mais rápido. O BoboSort aqui, ó, vou pôr com os 100 elementos, que vai ser jogado lá no meu vetor aqui, o Sort Array, em ordenação. Olha lá, vou pôr com 100 elementos. Ele vai ficar muito tempo em execução para ordenar o meu vetor de 100 elementos, certo? Tá vendo que ele está demorando aqui, certo? Eu vou dar um pause aqui, senão vai demorar muito. O Wissort com 100 elementos. Ele vai demorar um pouco, mas ele ordena com uma quantidade muito grande de comparações, que é 2.288, e uma quantidade de troca de 99. Já o QuickSort, para finalizar aqui, só para mostrar que o QuickSort é mais eficiente, vou rodar aqui. De 100 elementos, ele teve apenas 415 comparações e 159 trocas, ou seja, ele trocou mais vezes, mas ele fez menos comparações, certo? Então é isso e muito obrigado.